Vou gravar alguns vídeos para a gente entender um pouco mais a origem do mal, esse mal que assola o nosso mundo nos dias de hoje. O mal ele teve origem através de um anjo, que nós chamamos de Lúcifer, Diabo e Satanás. No livro de Ezequiel, capítulo 28, aqui tem uma profecia a respeito do rei de Tiro. E ao mesmo tempo que a Bíblia vai falando a respeito de Tiro, ele é um tipo de Satanás, aqui no capítulo 28. Então ele vai descrevendo o rei de Tiro e ao mesmo tempo vai contando a história do surgimento do diabo. Verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então Satanás, ele era perfeito, feito na medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então ele estava no jardim de Deus. Olha só o privilégio desse anjo, criado perfeito, cheio de sabedoria, cheio de formosura, estava no jardim de Deus e coberto de pedras preciosas. Essa referência aqui, quando a gente estuda o sumo sacerdote, lá no templo, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. E ele tinha um peitoral coberto de pedras preciosas também. E aqui diz que esse anjo, ele também era coberto de pedras preciosas. Isso também dá a entender que ele tinha acesso ao lugar santíssimo. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Então esse anjo, ele foi criado já com um talento musical. Diz, teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foi criado. Foram preparados. Ele era um responsável ali pela música de adoração no templo de Deus. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então esse anjo era um anjo querubim, ele foi ungido, estabelecido por Deus para proteger. E ele estava no Monte Santo de Deus. O Monte Santo de Deus, segundo o Salmo 48, verso 2, é a cidade de Deus que fica nos céus, no lado norte dos céus, e lá fica o santuário de Deus, o lugar santo e o lugar santíssimo. E ele vivia lá. E lá, esse anjo, ele foi ungido, estabelecido para proteger a lei de Deus. Em cima da arca da aliança tinha 2 anjos com as asas estendidas e eles olhavam para dentro da arca. Eles eram os guardiões da lei de Deus. E esse era um deles, esse anjo querubim. Ele foi ungido, estabelecido para proteger a lei de Deus. No Monte Santo de Deus, lá no templo de Deus, nos céus, no lado norte. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Pedras afogueadas é a tradução da palavra Shekinah, que significa a presença física de Deus. Ele estava face a face com Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, mais uma vez, a Bíblia diz que ele foi criado perfeito. Foi feito um anjo cheio de resplendor, cheio de formosura, extremamente perfeito. O próprio Deus diz que ele era perfeito. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E o orgulho tomou conta do coração desse anjo. Elevou-se o coração dele por causa da sua formosura e do resplendor da sua perfeição. E ele corrompeu a sua própria sabedoria. Então, o orgulho vai ser
O orgulho da sua perfeição em formosura e resplendor e sabedoria vai ser um dos motivos da queda desse anjo. Aqui no verso 15, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade é negação da lei de Deus. Então esse anjo que foi ungido e estabelecido para proteger a lei de Deus, de repente ele começou a negar a lei de Deus. E de repente se achou iniquidade no coração desse anjo. E ele começou a se orgulhar da sua perfeição e da sua formosura. Vou continuar no próximo vídeo.